Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo aí ao canal Em Direita Brasil. Se é o primeiro vídeo que você está assistindo do canal, já se inscreve aqui, o canal está começando agora, nós precisamos dessa sua força aí para fazer com que esse canal cresça e chegue a mais pessoas, fortalecendo assim a direita brasileira, tá? Então eu conto com a sua ajuda aí. Ao final você compartilha esse vídeo no grupo de família, para aquele seu amigo petista, para ele ter mais informações e saber, de repente, você trazer ele, ou pelo menos fazer com que ele não vote novamente naquele condenado de 9 dedos, tá? Então, nós vamos falar de algumas notícias importantes, outras nem tanto, mas a gente conta com a sua audiência aí, beleza? Estados Unidos envia um navio de guerra para as águas da Venezuela por promessa de Trump de combate às drogas. Então, vocês viram aí uma movimentação americana no Mar do Caribe. Então, existem várias tropas americanas, tanto da Marinha quanto da Força Aérea Americana. Eles estão se movimentando com alguns navios de guerra para combater o narcotráfico. Os narcotraficantes foram classificados como grupos terroristas, sendo assim, o Trump pode combater, né? Ele fez um decreto e assim ele combate esses grupos terroristas aí com a força bélica americana, né? Vamos assistir esse vídeo aqui para acompanhar um pouquinho dessa movimentação. Estou tentando aqui trazer informação sem muito sensacionalismo, mas de fato a gente tem essa tensão entre os dois. E como fica o Brasil? O Brasil realmente fica numa situação complicada. O Equador já se posicionou, lembrando que o Equador, ali também próximo à região, designou o Cartel de los Soles como uma organização terrorista, dando seu endosso então aí aos Estados Unidos. E Brasil e Colômbia são dois atores importantes nessa questão toda que até agora não se pronunciaram. O Lula, principalmente, não se pronunciou sobre essa questão específica dessa escalada das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, chegou a dizer que a Colômbia eventualmente ajudaria com informação e com inteligência o lado venezuelano, mas o Brasil tem esse pipinão aí que foi esse avião russo que passou pelo Brasil, depois foi Bolívia, Colômbia e na Venezuela. E Marina, pode ter certeza, se eu e você soubemos desse avião, com certeza o serviço de inteligência dos Estados Unidos também sabe. Das tropas do Trump, né? E aí com essa movimentação aí do Trump fazendo esse movimento da sua força bélica para o Mar do Caribe, o Maduro também convocou aí as tropas bolivarianas, né? Provavelmente com arco e flecha, mas ele convocou aí as tropas bolivarianas, né? Que são aproximadamente 4 milhões e meio de pessoas para se prepararem, se espalharem aí na Venezuela. Eu acho que é um blefe do Maduro. Eu acho que é um blefe do Maduro. Por quê? A Venezuela acho que deve ter hoje em torno de 20 milhões de pessoas. Como que ele tem 4,5 milhões de tropa? Eu acho que é mais a população que apoia ele, né? Que deve ter um compromisso de defendê-lo aí no caso de um ataque estrangeiro, tá? Mas eu acredito que eles não têm essa força bélica que o Maduro diz ter, né? Comparado com a força americana, isso não é nada. Na verdade, com a decretação de que esses grupos de narcotráfico são terroristas, o Maduro é o principal líder, né? É o líder principal, é o cabeça desse Cartel de los Soles. Então, com isso, a cabeça dele, vocês já viram que foi a prêmio, né? Aumentou para 50 milhões de dólares. E ele, na verdade, depois daquele desafio que ele fez, venham me buscar, estou aqui e tal, desafiando o Donald Trump, ele está com medo e por isso essa convocação desse povo. Mas eu tenho certeza que ele não está andando tranquilo em praça pública. Ele deve estar bem escondidinho aí e só aparece em lugares específicos com muita segurança. Então, realmente você vê aí como que vai ser, se Deus quiser, o fim dessa ditadura do Nicolás Maduro na Venezuela, que o povo tem sofrido demais lá na Venezuela, né? Tem sofrido demais, muita gente
têm fugido da Venezuela para não morrer de fome. Vamos para a próxima notícia. Então, a próxima notícia aqui, nós vemos que o Flávio Dino ontem, ele deu uma arregada, né? Vamos ler aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal criticaram em conversas reservadas a decisão de Flávio Dino que condiciona a validade de ordens judiciais estrangeiras ao aval da justiça brasileira. Conforme integrantes do STF, ouvidos por Oeste, aqui a gente está falando uma matéria da revista Oeste, a medida acirra conflitos diplomáticos, empareda bancos e atinge famílias de Mariana. Ele aproveitou aquela decisão da justiça europeia lá, que agora não me lembro exatamente qual foi o país, sobre a indenização que a empresa teria que dar para a cidade de Mariana e para todas aquelas pessoas que foram afetadas naquela tragédia, né? Ele aproveitou isso e falou assim, eu vou meter uma aqui que, olha, a partir de decisões estrangeiras a gente tem que validar a decisão aqui também no Brasil. Por quê? Porque dessa forma a decisão da lei Magnitsky, que é americana, ele teria que validar para ela valer aqui, ou seja, ele quis dar um tomé aí, né, para burlar, digamos assim, as decisões da Magnitsky, como se ela fosse uma lei que fosse influenciar diretamente aqui no Brasil. Na verdade, a Magnitsky vai influenciar as empresas que fazem negócio nos Estados Unidos, então todas as empresas que fazem negócio nos Estados Unidos seriam afetadas, né? E se você foi sancionado pela lei Magnitsky, você perderia todo o seu acesso a qualquer empresa com sede nos Estados Unidos, por exemplo, Google, Microsoft, bancos que fazem parte do sistema SWIFT ou que fazem negócio nos Estados Unidos, e todos os bancos brasileiros eles investem em dólar, então por isso a preocupação. Por essa decisão aqui que ele tomou, o que aconteceu? Vários ministros já começaram a criticar, ou seja, o negócio não está bom dentro do STF, o clima está bem tenso. Por quê? Porque quando bate em um, resvala nos outros. Então, se sanciona um, os outros já estão na mira, né? Então, eles estão tá fugindo um pouquinho aí, né? E aí ele diz assim, ó, embora Dino tenha omitido um novo despacho em que esclarece essa última questão, o ministro lembrou que o próprio STF já havia reconhecido no passado a legitimidade da cooperação internacional em processos complexos, sem exigir nova homologação. Sobre a tragédia ambiental de 2015, famílias podem esperar mais tempo para conseguir reparações pela tragédia, lembrou outro magistrado, ou seja, isso foi outro magistrado que lembrou. Além disso, o ato do juiz do STF atropelou Cristiano Zanin, que é relator de uma ação relacionada à lei Magnitsky. Integrantes do tribunal entendem que a cautela adotada por Zanin deveria ter sido o norte da questão. Dino, contudo, avançou o sinal. Então, dentro do STF já tem uma movimentação aí de que nem todo mundo está concordando com o Alexandre de Moraes, agora com o Flávio Dino, com outros ministros que têm apoiado as decisões de Alexandre de Moraes. Então, já está tendo uma movimentação aí para ter uma oposição dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. E qual foi a consequência dessa decisão? Os bancos não precisam cumprir essa lei, mais ou menos isso que ele disse, né? Olha, tem que validar aqui no Brasil. Por ele ter feito isso, olha o que aconteceu ontem na Bolsa de Valores. Bancos brasileiros perdem 41,9 bilhões em valor de mercado após decisão de Dino que blinda Moraes contra Estados Unidos. Ministro do STF divergem sobre o bloqueio de contas de empresas dos Estados Unidos como resposta a Trump. Então nem todo mundo está falando a mesma língua lá dentro do STF. Já tem algumas divergências aí. Ou seja, o Rocambole aqui, que foi eleito, que foi colocado no Supremo pelo Lula, tomou uma decisão que só ontem levou um prejuízo de quase 42 bilhões de dólares aos bancos brasileiros. Os bancos, se eles não cumprirem a lei internacional, você que tem conta no banco aí, o seu banco ele pode quebrar.
né? Então, por que eles estão tão preocupados? Por que eles estão interferindo? Porque eles querem blindar Alexandre de Moraes, porque com certeza vai resvalar neles. Só que uma decisão dessa é inconsequente, porque eles não estão preocupados só com a... Quer dizer, eles só estão preocupados com eles mesmos. Só que quem vai sofrer são os bancos. Os bancos, principalmente o Banco do Brasil, que é o banco do governo aí, onde esses ministros devem receber os seus recursos. Vocês viram que as ações caíram, estão despencando. Só que já está resvalando em outros bancos, porque a gente não sabe exatamente quais bancos poderão ser sancionados aí por essa lei. Resumindo, todo mundo está vendendo as ações do banco e as ações estão despencando. Já perderam em valor de mercado 42 bilhões. Vamos ver como vai ser hoje, se vai continuar caindo ou se eles vão voltar atrás aqui e ver o tamanho da merda que estão fazendo e tentar corrigir. Resumindo, do jeito que está, estamos pisando no acelerador aí com destino à Venezuela. O Flávio Dino ontem, ele deu uma pisada que o carro bateu ali 140 com destino à Venezuela. Então, o Brasil poderá virar uma Brazuela se não endireitar, né? Se não endireitar os caminhos e eliminar nas próximas eleições esses caras que estão governando o Brasil hoje, né? Realmente, o custo Lula é muito maior do que qualquer sanção e qualquer taxa que os Estados Unidos venham a impor sobre o Brasil, né? Diz que a taxação americana, o Brasil teria um prejuízo aí de 50 bilhões com exportação. Só ontem, uma decisão do rocambole comunista aqui, o Brasil já perdeu 42 bilhões em valor de mercado com seus bancos, né? Então, é isso. São as principais notícias aí de hoje. Espero que vocês tenham curtido, né? Se você curtiu essa notícia, compartilha aí. Se você curtiu o canal, compartilha para que esse canal cresça. Não se esqueça de se inscrever. Um grande abraço e até mais.